Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Silva. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso e vamos para mais um fato. O cérebro humano ainda reserva muitos mistérios para a ciência e é objeto de milhares de estudos científicos. Isso pode ser observado, principalmente, na área das doenças neurológicas, como os motivos, ainda desconhecidos, que levam alguém a desenvolver a doença de Alzheimer. Por outro lado, existem várias questões que já foram, há muitos anos, desmistificadas. Por exemplo, sabe-se que o cérebro não armazena memórias igual a um computador. Na verdade, o seu processo é bastante diferente daquele feito por uma máquina. Além disso, a serotonina não é exatamente o hormônio da felicidade. Pensando nisso, nós separamos uma lista para desmistificar 6 informações passadas de geração para geração a respeito do cérebro humano, mas que não tem nenhum fundamento. Número 1. Tamanho do cérebro importa? Você provavelmente já ouviu falar que quanto maior for o cérebro de uma pessoa, mais inteligente ela será, certo? Porém, esse não é exatamente o caso quando paramos para analisar o cérebro humano. A inteligência não é algo determinado pelo tamanho, mas sim pela quantidade de sinapses, conexões entre neurônios feitas pelo cérebro. Alguns estudos até tentaram afirmar que pessoas mais altas e com cabeças maiores eram mais inteligentes, mas nada de concreto foi obtido. Portanto, se você tem uma cabeça pequena, pode ficar tranquilo quanto à sua capacidade intelectual. Número 2. O lado esquerdo é o lógico, enquanto o direito é criativo. Por mais popular que a ideia de que cada hemisfério do cérebro seja responsável por uma habilidade em um campo de conhecimento específico, isso não é verdade. Para funcionar, o cérebro trabalha com neurônios distribuídos por todo o seu espaço, e os 2 hemisférios estão sempre conectados. O que acontece é que algumas funções parecem ocorrer mais em um hemisfério do que em outro, como a habilidade de linguagem ou de raciocínio. No entanto, essa característica se desenvolve de forma gradual, durante a vida, e não afeta todos os indivíduos da mesma maneira. Número 3. Cortisol é um hormônio do estresse e serotonina é um hormônio da felicidade? De forma equivocada, as pessoas entendem que o cortisol é a causa do estresse, enquanto a serotonina a causa da felicidade. No entanto, nenhum hormônio conhecido funciona apenas para propósito psicológico. Isso quer dizer que todas as substâncias químicas ajudam coletivamente no funcionamento da mente. Quando liberado no organismo, o cortisol aumenta a concentração de glicose no sangue, e dessa forma fornece uma rápida explosão de energia. É quando o cérebro prevê essa necessidade, independente do seu nível de estresse. Esse hormônio também pode ser liberado antes de uma pessoa se exercitar ou acordar. E também pode ser liberado, sim, durante uma situação estressante, mas não como causa. Por sua vez, a serotonina tem inúmeras funções. Por exemplo, é ela quem regula a quantidade de gordura produzida pelo organismo. No cérebro, ela ajuda no controle da energia que se gasta e ganha. Inclusive, permite o gasto de energia mesmo que não haja nenhuma recompensa imediata. Número 4. Usamos apenas 10% do cérebro. Será que tudo o que falta para os seres humanos se tornarem criaturas mágicas é aprendermos a dominar mais que 10% da capacidade de nossos cérebros? Esse papo de ficção sempre correu por aí. Mas tudo indica que essa frase é apenas uma forma dos coaches e psicólogos motivacionais incentivarem as pessoas a correr atrás dos seus objetivos. Simples assim. Pesquisas mostram que quase todas as regiões do cérebro são ativas no dia a dia, exceto nas pessoas que sofrem de algum tipo de dano cerebral. Além disso, exames de imagem de cérebros também mostraram que não há nenhuma área de um órgão saudável que fique inativa. A todo instante o cérebro está trabalhando. Número 5. O cérebro armazena memórias igual ao HD. É importante entender que o cérebro não armazena memórias como um computador. Em uma máquina, é possível armazenar arquivos e estes podem ser recuperados inteiros e exatamente iguais, quando necessário. Quando uma pessoa quer lembrar de um acontecimento, como o dia de uma viagem para a praia, o cérebro precisa reconstruir as memórias daquele indivíduo, a partir de impulsos elétricos e inúmeras substâncias químicas. Este processo é conhecido pelo verbo lembrar, mas deveria ser chamado de algo como montar lembranças. Isso porque uma memória precisa ser, literalmente, montada, com a ajuda de alguns neurônios, para então ser reconstruída e lembrada. Nesse processo, inúmeras interferências podem ocorrer, inclusive do seu estado de espírito naquele momento. Por isso, nossas memórias são tão vulneráveis e podem não ser um elemento confiável. Número 6. Não se pode cultivar novas células cerebrais.
Para a maioria das regiões do cérebro humano, não é possível desenvolver novas células cerebrais, como neurônios, mas algumas partes podem, sim, fazer isso. É o caso do hipocampo, que exerce papel fundamental nos processos de aprender, lembrar e regular a quantidade de alimentos que uma pessoa ingere, por exemplo. Diferente dos humanos, outros animais podem regenerar neurônios em grande parte de seus cérebros. Uma explicação para isso é que, para a vida longa dos humanos, o processo de memória é fundamental, e caso os neurônios pudessem ser renovados, essas lembranças se perderiam. Os novos neurônios que surgem no hipocampo permitem que uma pessoa aprenda a fazer coisas novas e ter novas memórias, relembrar e remontar o passado.